Olá, amigo aluno, amigo internauta, você que está aí nos assistindo, essa parceria de sucesso entre a Organização Educacional Farias Brito e a Editora Moderna, com um material didático que está dando o que falar. Na verdade, muito o que falar, pois é um material que já nasceu com o sucesso desse sistema de ensino com a maior editora do Brasil, né? Então, hoje, eu, professor João Saraiva, estarei iniciando uma caminhada onde nós iremos procurar sintetizar os principais temas filosóficos ao longo do ensino médio. Hoje a nossa aula é voltada para os alunos do primeiro ano, sobretudo para aqueles que estão começando a ter um primeiro contato, uma primeira experiência filosófica. Experiência filosófica, por sinal, é o título do primeiro capítulo do nosso material. Ora, experiência filosófica, o que isso quer dizer? Naturalmente, quando a gente fala em filosofia, sobretudo para os jovens alunos que estão sendo introduzidos no ensino médio, gera muitas vezes um certo medo. A filosofia é vista muitas vezes como algo de louco, né? O filósofo ele é estereotipado, é aquele que fala muito, que fala sobre coisas que não são reais, que não são desse mundo, desliza, viaja na maionese, como alguns falam. No entanto, nós vamos ver que a filosofia não é nada disso que o senso comum convencionou a falar. A primeira coisa importante, você pode acompanhar aí, inclusive, né, você que está nos assistindo, pelo material que está aí disposto, você vai perceber que a experiência filosófica, ela se distingue das demais formas de pensar. E se distingue por quê? Primeiramente, porque os estudos da filosofia, os pensamentos da filosofia buscam fazer com que as ações humanas também sejam modificadas. Em outras palavras, o pensar na filosofia é um exercício para o agir no cotidiano, né? Logo, ela busca o sentido das coisas sem se contentar com as soluções que já foram dadas. Ora, imagine, a gente vive uma sociedade que, quando a gente nasce, ela já existe. As fórmulas, as ações parece que já estão pré-moldadas. No entanto, o saber filosófico nos leva a não aceitar essas verdades como únicas. Ela acredita, a filosofia enquanto disciplina, que as verdades são temporais. Não há respostas, verdades definitivas. A filosofia, então, ela busca oferecer possibilidades. Logo, a reflexão filosófica está sempre aberta à discussão. A reflexão filosófica não é uma verdade fechada. Em outras palavras, mais uma vez, não sou eu que de repente sou o professor em sala, que estou ministrando uma aula, que você é o dono da verdade. Mas a verdade, ela será construída por cada um de nós a partir das concepções que nós vamos aprender, muitas vezes concordando com o pensador ou discordando com o outro. Logo, não existe uma filosofia, não existe a filosofia. Podemos falar sim de filosofias. Ao longo da nossa história, a gente vai conhecer diversos assuntos e sobre cada um desses assuntos nós vamos ver o que muitos pensadores falaram. Filosofias, portanto. Ora, a experiência filosófica, numa visão pragmática, ela muitas vezes é vista como algo sem utilidade. Ela é acusada de não servir de utilidade para nada, o que é um exagero, pois a partir do momento que você começa a refletir sobre algo, você já está, de alguma maneira, antecipando uma ação, e uma ação pensada. A importância da filosofia vai além das necessidades imediatas. Eu não posso pensar no meu futuro se eu não começar a pensar desde já qual é o caminho que eu vou trilhar para ter sucesso nesse futuro. A filosofia ela não pensa no imediatismo, ela planeja para um futuro próspero. A experiência filosófica também é um exercício de reflexão. Ela nos faz questionar o que já foi estabelecido. Em outras palavras, a filosofia ela não se fecha, ela está sempre questionando as regras, as normas e até mesmo as coisas que muitas vezes ninguém valoriza. E é por esse motivo que ela é vista muitas vezes como uma ameaça constante, sobretudo
aos poderes vigentes. Pois de uma hora para outra, aquilo que se convencionou a dizer que era verdade, ou uma ação única, era o único jeito de se realizar algo, a filosofia muitas vezes mostra que a verdade não é bem essa. E ao mostrar essas verdades, ela causa uma situação de inquietude. Há exemplos históricos de perseguições que o pensamento filosófico esteve sujeito, né? Ora, nós sabemos que muitos filósofos, muitos pensadores, ao longo de sua história, de sua trajetória, foram perseguidos e alguns até mesmo condenados à morte. Quem não se lembra da história de Galileu Galilei, que ao filosofar começou a questionar a verdade acerca da própria Terra? A verdade, né, acerca do Sol, né, dos modelos pré-estabelecidos, a questão, né, do heliocentrismo, né, que é colocado, né, e ele começa a questionar os primórdios das teorias a respeito da Terra, a respeito, né, do sistema solar. Né? Até mesmo questiona as verdades impostas pela igreja. Resultado, quase é morto. Então a gente vai encontrar na filosofia algo que vai desarticular as regras pré-estabelecidas. Portanto, a filosofia ela pode ser vista como uma ameaça. E é justamente isso, né, que muitas vezes o senso comum procura falar dos filósofos, que são doidos, né, insatisfeitos, pessoas que não estão de acordo com as regras naturais do mundo e, na verdade, não é bem isso. Na verdade, toda revolução, ela começa primeiramente com uma ideia. E a filosofia é o veículo para promover essas ideias. A experiência filosófica também pode ser, digamos assim, distinta, né, das concepções de informação, conhecimento e sabedoria. Na verdade, a experiência filosófica, ela vê a informação, vê o que nós chamamos de conhecimento, vê o que nós chamamos de sabedoria como formas de facilitar a compreensão da experiência filosófica. Por exemplo, o que nós chamamos de informação é, na verdade, um relato de fatos ocorridos, né? A gente pode ter informações diversas. Agora mesmo, você pode ligar um rádio, pegar um jornal, ligar uma televisão e ouvir uma informação, né, sobre um acontecimento. No entanto, né, o conhecimento vai ser justamente quando você amplia a compreensão da notícia, da informação que você teve. O conhecimento é quando você começa a fazer uma relação do que você ouviu com a história, com a sociologia, com a filosofia, com a biologia, enfim, quando você começa a estruturar todo o saber. Bem diferente do senso comum. O senso comum, que é uma espécie de visão individual do mundo ou uma visão particular de um determinado grupo sobre o mundo. A gente percebe que o senso comum, então, ele é limitado. Ele nos distancia de um conhecimento mais amplo. E a sabedoria seria uma atitude que, por sinal, vai coroar a filosofia, né, o saber, que seria aquela atitude de reflexão. Diante da informação, diante da notícia, portanto, diante de um conhecimento, que é o que você procura para incrementar o seu saber, você agora vai poder refletir. Você vai ter a sabedoria, que procura buscar um sentido de mundo para que você possa viver bem, viver com outro, viver melhor. Ora, a experiência filosófica, portanto, né, ela nos leva a refletir sobre o que é a filosofia. E não só isso. Procura também despertar em nós o fato de que a filosofia, ela, antes da gente achar o que ela pode ser, ela já é muita coisa. Ela já é a fonte de sabedoria. E aí eu volto às origens filosóficas, ao pensador de nome Pitágoras, né, pré-socrático, matemático, que dizia que a filosofia simbolizava a amizade, o amor ao saber, já que ninguém pode ter um conhecimento absoluto. No máximo, pode ter um interesse muito grande em conhecer. Na história da filosofia, portanto, diferentes filósofos ofereceram a essa questão sobre o que é e para que é a filosofia inúmeras respostas. Para uns, a filosofia nos levava a certezas, já que é um pensamento racional,
né? Para outros, né, ela seria a própria busca da verdade, como dizia Pitágoras, e nunca a posse, porque as verdades são temporais, nunca eternas, absolutas, né? Logo, a filosofia, guarde essa informação, ela não pode ser vista por nós como um saber definitivo. Nós estamos sempre reconstruindo a experiência filosófica. Seria mais adequado falarmos hoje, diante de tantos saberes, de tantas discussões, em atitude filosófica, que é a atitude de inquietude, a atitude de inconformismo, né? O próprio Kant dizia, Immanuel Kant, o pensador alemão, que seria impossível, né, você aprender filosofia. Por quê? Porque o homem não é uma máquina limitada. Na verdade, a gente aprende, e isso é o nosso objetivo para lhe ajudar, para fazer com que você venha fazer parte dessa grande equipe. O nosso objetivo é te ensinar a filosofar, né? Ninguém ensina filosofia, a gente ensina a filosofar. Ou seja, ninguém ensina um saber, a gente ensina como você pode despertar o conhecimento. E nessa trilha, muitos pensadores se destacaram e seria até injusto da minha parte falar de muitos filósofos ao longo desse ano, como nós vamos falar, sem lembrar também que a filosofia existe no Brasil. O primeiro grande filósofo brasileiro traz o nome, inclusive, da nossa escola, Raimundo de Farias Brito, né? Aquele que deu um grande passo nas primeiras produções filosóficas brasileiras. Mas nós temos que falar também de outros nomes. E agora, em consequência desse tema da atitude filosófica, eu queria citar Demerval Saviani. Esse pensador contemporâneo diz que a filosofia ela é uma reflexão dividida, né, em um tripé. Esse tripé a permeia. A filosofia ela é radical, porque ela busca, apesar de todos os empecilhos que se colocam, buscar a raiz, entender a raiz das problemáticas. Ela é rigorosa, porque não é todo e qualquer argumento que é considerado válido. Um argumento, para ser considerado válido, ele tem que ter todo um rigor científico, tem que ter toda uma pesquisa, tem que ter toda uma base que possa fortalecê-la. E ela é de conjunto. Quer dizer que ela não aborda um único assunto. Ela olha o que está à sua volta e, a partir desse olhar, ela escolhe aqueles temas que podem valer de uma reflexão filosófica e os articula com outros saberes. Logo, a filosofia não existe isolada, ela existe em contato com as outras ciências humanas. E, além disso, né, ela não tem um único objetivo, né? Qualquer assunto pode levar a uma discussão filosófica e essa discussão filosófica pode abrir inúmeros, diversos horizontes, né? Assim, o filósofo contemporâneo, como Marlin Ponte, né, define a filosofia como sendo uma interrogação, como sendo algo que vai discutir sobre o sentido do que existe. A filosofia, então, vai nos dar um sentido para a vida e um sentido para as nossas ações, né? Vai unir o conhecimento antigo com os novos saberes e vai perceber que na grande escola da vida, cada dia nós aprendemos uma lição. Bom, querido amigo, hoje a nossa intenção era justamente fazer com que você se sentisse instigado a buscar mais saberes diante da filosofia. Essa primeira aula do material que a Organização Educacional Farias Brito, com seu sistema Farias Brito, né, e a Editora Moderna desenvolveram, busca mostrar qual deve ser a nossa atitude filosófica de hoje para frente nas nossas aulas de filosofia. Se você gostou, não perca as nossas próximas aulas, os nossos próximos encontros, né, onde nós vamos sempre procurar fazer uma síntese e motivá-lo para o que você vai estudar. Até breve.